pessoal. Aqui Maurício Longo e Alexandre Strack do Mundo Exponencial. Hoje recebendo o Bruno Rodrigues, que é um consultor especializado em informação para mídia digital. Não é isso, Bruno? E isso. Também escritor que lançou recentemente um livro muito interessante sobre UX Writing, que é algo sobre o que a gente pensa pouco até a gente notar que está estranho, né, Bruno? Exatamente. Você perceber que aquela palavra, aquela expressão que deveria estar se comunicando bem com você, falhou. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, porque o feedback é interessante para nós. Então, eu tenho aqui o livro no né, digital, né? O livro está disponível no Kindle, em busca de boas práticas de UX Writing, né? Isso. E no final das contas, então, UX Writing, pelo que eu entendo, e eu comecei a ler o livro já, é tudo aquilo que a gente lê na interface das soluções digitais, né? Dos aplicativos, sites, software em geral. Pois é. O UX Writing é uma área que é relativamente nova. Tem uns 4 anos que no mundo começaram a estudar, e ela é uma consequência de Web Writing, que é a elaboração de textos, né, de textos corridos mesmo, para sites, portais, e um pouco para rede social também. E, ao mesmo tempo, tem esses 4 anos, porque nessa época, a gente, como usuário no mundo inteiro, começou a amadurecer, não no uso, mas no consumo de conteúdos através de smartphone. Então, a gente, como público, a gente começou a cobrar mais dos produtos digitais. E, especialmente, dos 4, 5 anos para cá, do produto digital começou a fazer mais sucesso, que foi o aplicativo, o app. Né? E aí o UX Writing passou a ser necessário justamente para essa demanda do público de vontade com que as marcas, através desses aplicativos, se comunicassem melhor com cada um de nós, vamos dizer assim. Né? E, então, a escolha de palavra para um botão, de expressão para um link, de um item correto para inserção em menu, isso passou a ser muito importante, né? Fundamental. Então, o UX Writing deslanchou por causa disso. E também tem uma história em paralelo, né, que isso aconteceu e acontece ainda um pouco nas empresas, nas agências do mundo inteiro. Quem cuidava desses elementos textuais eram os designers e os desenvolvedores. Né? Então, assim, simplificando um pouco a história, as agências e as empresas começaram a receber a demanda desse público de uma comunicação pontual, maior, melhor, e eles foram bater na porta dos designers e desenvolvedores, que, por sua vez, disseram, olha só, isso não é com a gente, não. A gente está quebrando um galho. Há muitas décadas existe um profissional no mercado com um perfil chamado redator, que esse perfil, com certeza, está no mercado se especializando para desenvolver a comunicação nesses produtos digitais que estão aparecendo. O UX Writing embora a gente fale muito de aplicativo, né, e assim, bastante sobre interface móvel, smartphone, o UX Writing está ligado a 2 outras áreas, que uma é de chatbot, e pode ser para texto, né, ou para assistente de voz, que é um chatbot de voz. Ambos eles têm uma origem num roteiro em texto, portanto, a palavra ela se importa bastante nisso, né? E o terceiro ponto é a interface instrucional, né, de telas para ensino à distância, o uso de EAD. Até agora, né, gente? Porque, como eu disse, é uma área muito recente. Então, quais são os produtos digitais está aparecendo ainda. Então, é uma área que está, que eu brinco, que está na segunda infância ainda. Tem uma coisa que me chamou a atenção também quando eu comecei a ler o livro, como o Maurício falou, até para a gente conseguir conversar contigo, tendo um pouco mais de embasamento, né, do que era. E isso, o que mais me chamou a atenção de fato, alguns softwares que você usa, alguns aplicativos que você usa, que realmente a comunicação escrita é de má qualidade e daí você desiste do aplicativo. E aí você fica com a sensação de que o problema
é o design ou o problema é alguma outra coisa. Você, assim, meio que a ficha caiu para mim no momento que eu comecei a ler o teu livro, dizendo assim, porra, é verdade, alguns daqueles aplicativos eles são antipáticos, para dizer alguma coisa, porque está comunicando mal, né? E aí você, na dúvida da comunicação, ele ficou ruim e você abandona, porque realmente gera um esforço cognitivo, né, que você não está disposto a pagar. E aí você vai em busca de alguém que tenha resolvido o problema melhor. E na verdade, assim, a gente tem que olhar, porque tem uma história, na verdade, né? Por que esses termos e expressões, eles acabaram se comunicando tão mal com a gente, né? Porque o que existe hoje no app, né, é um reflexo do que existe nos sites, portais de interfaces maiores, desktop, notebooks, né? Que, por sua vez, são netos das palavras, expressões e frases que começaram a ser utilizadas na virada dos anos 60 para 70, quando surgiram as primeiras estações de trabalho, vamos dizer assim, foram os primeiros microcomputadores pré-históricos, né? Necessários as estações de trabalho de comunicação e programação dos analistas com os mainframes, com aqueles computadores de parede, né? Então, quando surgiram essas estações de trabalho, as interfaces de programação tiveram que criar palavras e expressões, porque, afinal de contas, passaram a existir operadores ali, né? Então, os termos e expressões que se desenvolveram para softwares e depois para browsers, já pensando em web, foram descendentes diretos desse linguajar. Durante muito tempo, a gente foi escravo, vamos dizer assim, de um conhecimento maior de empresas, marcas, que trabalhavam com comunicação digital. E há mais de uma década, especialmente depois de rede social, então quando a gente passou a ter maior força, né, como usuário, isso começou a mudar, especialmente agora, né? Então agora as gerações que estão aí todas amadureceram com o meio digital, então a gente já sabe o que a gente quer. Então por isso a gente está, vamos dizer assim, num terceiro degrau dessa escadaria de comunicação através de palavra, né? Você estava falando mais cedo aqui agora sobre como essa comunicação ficava com os desenvolvedores e os designers, né? E eu estava pensando aqui, no nosso tempo aqui, ela ficava só com o desenvolvedor, porque o desenvolvedor era o designer. Exatamente. Nossa, para o livro, né, eu pesquisei bastante sobre isso, conversei com algumas pessoas sobre isso, mas pesquisei mais, até porque é uma coisa muito falada isso, né? E é exatamente isso, era assim, célebre equipe, o cara tinha que resolver tudo, né? Eu fiz um processador de texto. A equipe aqui, eu desenhei os ícones, eu escrevi todos os textos de toda a interface. Pois é. Então, eu sempre falo assim, quando a gente esbarra em UX Writing com certas ferramentas e metodologias, a gente tem que ter um certo respeito, que é como se a gente estivesse lidando, né, com o avô da gente, sabe? Tem que saber que eram coisas feitas dentro de um contexto determinado, com os recursos que existiam, com as pessoas que estavam à disposição. Tem mais que agradecer esse pessoal que fez isso, como você, por exemplo, né, que, nossa, definitivamente não era a função essencial do seu trabalho. Estava quebrando um galho, né? Vamos dizer assim, né? Porque acho que nunca passou pela nossa cabeça, né? Ou seja, e realmente é bem interessante ver isso, o fato de que quando você está usando esse novo, literalmente um novo canal de comunicação, de fato, né? Com novas formas, de vez de ser papel, como você falou, é um botão, é um menu, o menu que antigamente era um menu que ocupava a tela inteira, no telefone celular, eles são três tracinhos que o cara aperta, ele tem um micro pedaço para botar alguma coisa ali. Como passar uma mensagem com a palavra correta que queira dizer exatamente aquilo que você quer dizer e que vai gerar ação pretendida no indivíduo. Né? E engraçado porque quando você pensa exatamente nesse raciocínio, exatamente na palavra, uma área que está sendo obrigada a correr muito rápido é de chatbot, de novo, tanto para texto quanto a voz, né? Ambas têm um roteiro em texto. Porque há pouco tempo, é uma área que está com uma velocidade muito grande e amadurecendo muito rápido. No início, por exemplo, um profissional que se dá muito bem na área de chatbot é o clássico roteirista, literalmente roteirista de televisão, de cinema. Só que eu tenho amigos que são, né, roteiristas, e que eles entraram nessa área com uma percepção de que eles poderiam usar a criatividade que eles utilizavam para fazer
roteiro de televisão e cinema. E eles mesmos perceberam, me contaram, Bruno, ao longo do tempo, se for muito rápido, a gente percebeu que coisas tipo que empresas querem trabalhar a branding, criação de personagens em diálogos de chatbot, a imensa maioria das vezes, o público ele não quer isso. Ele quer simplesmente que o diálogo seja um diálogo bem objetivo, bem preciso, bem útil. Então, o diálogo ele acaba sendo uma junção de palavras que são exatamente as palavras que o público quer ler ou escutar, entendeu? Então, assim, criatividade, criação de personagens, isso os próprios roteiristas falam, olha, a gente deixa, até outro dia eu falando com um amigo meu, assim, ele falou, olha, eu deixo isso para os meus programas de televisão, porque chatbot não é o caso, entendeu? Mas é até, vamos dizer assim, é até chato, né? Quando você hoje toca o telefone e você atende o telefone, oi, eu sou a Carol. Exatamente. Oi, eu sou a Lúcia. E você fala assim, e eu com isso? É aquela história que eu sempre conto. Assim, imagina você atrasado para o trabalho e você tem que pedir um botijão de gás, porque você chegou na cozinha e percebeu que está acabando. Aí você vai entrar, meu Deus, 5 minutos para sair. Aí tem, sei lá, o chatbot de texto pode ser o assistente de voz. Oi, eu sou o botijinho. O que você deseja? Ah, que botijinho, cara? Eu quero pedir um botijão de gás, chega. Me deixa em paz, entendeu? Então, assim, eu sou na área de comunicação há mais de 30 anos. Eu sei que isso é uma das maravilhas de comunicação, é um mix de comunicação que você tem ferramentas, plataformas, ações diversas para trabalhar a comunicação. Agora, eu posso dizer com certeza, trabalhando nessa área depois de 1 ano e meio de pesquisa para o livro. Por exemplo, o chatbot não é lugar de trabalhar branding, não é de personalidade de marca, porque o usuário não quer isso, não. Eu até estudei algumas exceções, existem, tá? Mas não é a maioria, não. Porque na verdade é o tipo de comunicação que ela tem que ser ao mesmo tempo empática, mas direta, né? Ela não pode ser agressiva, mas ela também não pode ser melosa, né? Porque se você começa a ser talvez agradável demais nesse diálogo, é como você falou, do outro lado alguém quer tomar uma decisão ou quer agir, né? Então, o que ele quer de você, bot, é que você realmente consiga fazer a pergunta a mais assertiva possível para que eu possa te dar a resposta mais direta e, no fim das contas, a nossa comunicação é sincera, não é uma comunicação de relacionamento, eu não quero namorar com bot. Exatamente. Foi uma das coisas que o mercado está chegando à conclusão, porque no início achava que simular um humano conversando. E depois perceberam que na comunicação comum, entre humanos inclusive, o que interessa é a mensagem, entendeu? E ainda mais nesse tipo de situação que muitas vezes, quando você está falando conversando via texto ou via voz com chatbot, você está resolvendo um problema. Você está comprando alguma coisa, né? Você está pedindo alguma coisa, então não é para aí, gente. Entendeu? Mas, Bruno, me diz uma coisa, como é que, ou seja, isso que você falou é novo, né? Ou seja, o X-Writing é uma, digamos, uma classificação nova, né? Que tem 3 ou 4 anos, ou seja, eu imagino que dentro do mercado de UX, né? Ou seja, que é muito amplo, ele tem a jornada do usuário, ele tem várias passagens, a parte gráfica e tal, e tem a parte da comunicação escrita, que é o writing que você está falando. Ou seja, é uma área ainda que, digamos assim, tem um espaço gigante para pessoas entrarem, né? Porque mesmo quem estuda comunicação, talvez pouquíssimos deles se tenham acordado para esse potencial que é essa nova área, né? Agora, sim, com certeza, isso, de novo, mais uma mágica da área de comunicação, né? Sempre tem campos, sempre tem novidade, né? Tem a ver com a história da humanidade, vamos dizer assim. Só que o alerta que eu sempre faço imagina que você foi redator de agência de publicidade, você é um jornalista de jornal, de revista e tal, e aí você ouve falar em UX-Writing, opa, que beleza, vou para essa área. Mas é muito frustrante, é muito frustrante, alô? Então, voltou? É muito frustrante o redator, quando ele entra para essa área tentando se realizar profissionalmente, né? Vou escrever textos na área de UX Writing.
é exatamente o oposto. Até eu brinco, você adora escrever? Não, venha trabalhar com X-Writing. Porque o X-Writing, na verdade, ele é um mergulho na semântica da oralidade e da escrita dos públicos, de cada um de perfil dos públicos, para você pensar palavras e expressões que vão ser utilizadas nesses componentes que a gente conversou, ou então criação de concatenação de palavras e expressões para criação de diálogos. Então, assim, é muitíssimo texto, né? Então, aliás, o X-Writing, ele é, por exemplo, comparando com o Manual de Tom de Voz, que é um documento clássico de empresas, que o Manual de Tom de Voz, de novo, é mais um avô da nossa história, tá? Que a gente tem que ter respeito a ele, né? Mas o Manual de Tom de Voz é tremendamente subjetivo. Ele não trabalha especificamente com o que o X-Writing precisa, que é a objetividade da palavra, da expressão, quais são as palavras, quais são as expressões, e quais que eu digo, gente, uma lista grande. Isso você só consegue você só consegue conversando com as pessoas, né? Lendo os textos delas, né? Então é isso, semântica está no coração do X-Writing, não é? Eu digo, olha para a expressão X-Writing, mas olha muito mais para o X do que para o writing, entendeu? Eu imagino que não é um campo onde jornalistas, né, que são normalmente treinados a contar uma história, por mais breve que ela seja, é uma história, né? Você precisa contextualizar, contar os agentes, o que aconteceu e encerrar. Mas por mais rápido que isso seja, ela tem uma jornada ali que tem que passar pelo contexto, pelos agentes, pelo acontecimento e pela mensagem, bum, acabou. Muitas vezes, nessa interação digital, você não tem esse espaço todo para fazer isso. E é muito complicado, até que eu falo assim, você gosta de adrenalina? Não, venha trabalhar com X-Writing. Porque X-Writing é a busca de detalhe, é você escutar as pessoas, é análise de pormenores, para que você consiga escolher esses pequenos elementos, esses dados em forma de palavra, para comunicação. Então, acaba sendo mesmo, não você tem que gostar de palavra, né? Você não tem que gostar de escrever, entendeu? Então, assim, esse é o meu caso também, gente. Assim, eu sou um redator, né, formado há mais de 30 anos, e quando eu quero me realizar profissionalmente, hoje ainda, com texto, eu faço outras coisas. E faço, né? Porque o X-Writing, que é a minha paixão hoje em dia, mas assim, é algo muito frio, né? Algo muito cirúrgico, entendeu? Um outro aspecto, eu acho que, na verdade, você não pode ser muito criativo, né? Porque você tem que ser o mais óbvio possível. Se você não for o mais óbvio possível, você corre o risco de não atender o objetivo, que é ter uma comunicação clara e direta, né? Exatamente. E uma das coisas que não vale nessa brincadeira, né, e isso é muito difícil, e eu sempre costumo conversar com aluno, com gente que vem conversar comigo sobre o X-Writing, você tem que pegar seu ego e pendurar atrás da porta. Porque definitivamente, no caso do X-Writing, não importa o fato da sua experiência de tantas empresas, de tantos anos quanto redator. O que acontece a partir do mergulho na semântica, você, como tem uma formação, né, de comunicação, você é capaz de criar essa tapeçaria, vamos dizer assim, né, juntar esses dados e colocar cada coisa no seu devido lugar. Mas o que importa é a palavra que o público utiliza. Então não é assim, né? Que eu brinco que os dois maiores inimigos do X-Writing são o friend writing, que é você perguntar para o seu amigo qual é a palavra que ele usa para colocar no botão na empresa onde ele trabalha, que é a pior coisa que você pode fazer. Você está ali pedindo para o seu amigo, que não tem nada a ver, às vezes, com o público onde você trabalha, né? Com o perfil da empresa. Como é que você vai perguntar para o seu amigo isso? Não é absurdo. Dentro do X-Writing, isso não é assim. Poxa, Bruno, isso ajuda? Tá, mas o X-Writing não é. Então, isso é escrita em geral, né? Um perguntar para o outro. E outra coisa que eu falo, que também é inimigo do X-Writing, que eu chamo de bench writing, né? Que é você olhar o que a Apple faz, o que a Amazon faz, o que a Americanas faz, o que a Pão de Açúcar faz. Gente, pelo amor de Deus,
como eu estou falando, assim, não seria UX Writing se o objetivo não fosse conversar com o público. Então, se for para você ver comparação com outras marcas e você perguntar para um amigo, isso já tem um nome, tem o seu valor, que é a escrita, só que isso definitivamente não tem nada a ver com o UX. O UX é o centro do usuário. Então, você vai, nessa tarefa de amigo e de comparação, você vai continuar simplesmente escrevendo. É escrita normal. E isso também demanda, com certeza, uma quantidade de testes grande, né? Porque por mais que você entenda, digamos, você vai ter que entrar, entender da cultura daquele lugar, claramente as personas que vão usar os determinados sistemas, aplicativos ou bots, e aí você, obviamente, vai buscar essa palavra, esse conjunto de palavras adequados para aquela comunicação. Mas, de novo, é como você falou, de pendurar o ego, né? De repente, para você, aquela palavra ela é muito clara e quer dizer exatamente o que você quer comunicar, mas para o público a receptividade é negativa ou não dá o resultado que você quer. E aí você vai ter que encontrar a palavra, que pode ser aquela que você jamais usaria, mas que tenha empatia com o público. Né? Exatamente isso. Porque, ver outro exemplo, ontem teve um meetup de UX Writing aqui no Rio, até a B2W, que tem americana, Shoptime e tal, que meio que patrocinou, né? Então, a Heloísa Paula, que é uma amiga minha de muito tempo e também trabalha com UX Writing, ela é focada em comunicação específica, com públicos específicos. Então, por exemplo, ela estava falando de questões raciais e tal, né? Questões de preconceito, como você se posicionar para não ser preconceituoso. Então, chegou a questão de gênero, né? Então, ela elencou 3 ou 4 maneiras que foram mapeadas até agora de você escrever passando por cima dessa questão do gênero, respeitando todo mundo. E uma das coisas que eu chamo de friend writing e que bench writing é você colocar o X, amigos com aquele X. E até falou, olha, gente, antes de mais nada, isso é uma questão de acessibilidade digital, isso não é lido pelos leitores de tela, que são softwares que leem os sites e seus produtos digitais para alguém que tem deficiência visual. Né? E segundo, isso parte do pressuposto de que você já chegou a alguma conclusão sobre que terminologia, que forma tem que ser usada. Ninguém chegou a essa conclusão ainda. E quem tem que chegar é o próprio público, né, vamos dizer assim, em geral. Né? E não é você perguntar como é que as pessoas estão fazendo. O que é isso? Sabe? Então, de novo, na hora do vamos ver, na pressa, você pode até usar, mas sabendo que aquilo não é o certo. Né? Tem certas coisas que não amadureceram ainda. A questão de gênero é uma delas, né? Fala, Maurício. Não, eu ia comentar, vamos dizer assim, que como você falou, para acessibilidade, quando você usa termos, vamos dizer assim, que não existem na língua, você está quebrando a possibilidade do uso daquilo. Né? Então, realmente é muito complicado quando você começa a tentar andar numa direção, vamos dizer assim, que talvez para tentar agradar um grupo você corre o risco de prejudicar outros que não tem nada a ver com aquela questão específica, né? E isso tem para todo lado, de certa forma. Pois é. Assim, eu acho que o X-Writing, então, ele está começando ainda. Muitas empresas, muitas mesmo, isso fico muito feliz, entenderam o que é o X-Writing e os benefícios do X-Writing. Então, abrem espaço, porque foi o que vocês comentaram, precisa de técnicas de mergulho na semântica dos públicos, precisa conversar com os públicos, né, para saber, afinal de contas, que palavras e expressões são essas. Né? Mas, por um lado, tem esse perigo da rapidez, necessidade de rapidez, né, do próprio redator querer se valorizar e dizer assim, olha, eu sei, porque eu escrevo. E, por outro lado, da pressa da empresa, da agência, dizendo assim, vamos correr, porque precisa ver com esse termo, não tem tempo para conversar com o público, não. Então, assim, aí isso, gente, nada contra, todo mundo faz o que quer, fala o que quer, mas, assim, em teoria, isso não é UX-Writing, gente, entendeu? Isso é escrita, é você escrever para um aplicativo, você escrever para um chatbot.
tá? Isso não pode ser chamado de UX Writing. O UX Writing, aí sim é uma proposta de alguma coisa nova e diferente, além da pura escrita que está na tua cachola, né? A experiência que você tem, entendeu? Ou seja, se você levar em consideração hoje, ou seja, a rapidez, é claro, e a dinâmica com que chegam novos produtos, né, e com que se criam novos produtos, se você deixar passar, dependendo obviamente, da amplitude que o teu sistema, aplicativo, seja lá o que você está construindo, vai crescer, você vai precisar, em algum momento, trazer um profissional como esse. Porque eu imagino que, óbvio que hoje, quando você começa um novo negócio, as startups que começam criando soluções inovadoras digitais, ela pensa no designer, que pode até ser um UX, ela normalmente tem um desenvolvedor quando não é o próprio sócio e tal, fundador, e aí eles vão começar a criar em cima disso, porque, como você falou, ou seja, a questão da escrita, ela passa no primeiro momento, meio que fica na cabeça de quem já escreve software, que pô, já sabe que vai botar OK no botão, vai botar cancel no botão, vai botar alguma coisa. Só que quando isso começa a ganhar dimensão, é completamente diferente, porque aí, ou seja, as personas começam a chegar, outras que talvez você não tivesse mirado no momento do lançamento, e aí você começa a falar, cara, eu preciso entender mais e melhorar essa minha comunicação em geral, que não é só visual, é também escrita, e agora tem um profissional que nasce mais claramente dedicado a isso. Porque eu imagino que o web writing ele ficou muito mais, talvez, voltado durante algum tempo para as agências, e existia um espaço maior de comunicação, né? Porque o browser da tela do computador é maior, dá para você escrever mais coisas, né? Você tem um espaço, eu não vou nem chamar de criativo, mas de comunicativo, muito mais significativo do que a mísera tela do... Exatamente. Por maior que ela seja, ela ainda é pequena, não dá para você escrever. A mesma coisa que a tela de um laptop, que por menor que seja, tem 12 ou 13 polegadas e dali para cima, né? Então, assim, o que eu vejo aí, eu realmente fico muito feliz, além das empresas de mente estarem abraçando, eu converso com os profissionais que estão vindo, porque a gente volta ao início. Se a gente ficar trabalhando com pura escrita e não com X-Writing, lembra por que o X-Writing surgiu? Porque o público está batendo na porta. Então, se você começa a trabalhar com a escrita pura, os produtos digitais não vão ter o mesmo desempenho e vai começar a história toda de novo. Então, assim, você que está trabalhando apenas como um redator comum, você depois vai ser criticado pelo cliente, pela agência, pelo público, que você tirou só da sua cabeça os termos e expressões. Então, uma das coisas que eu fico muito feliz também é que a área de UX Research, que é a área de pesquisa, que afinal de contas, que eu até estava comentando ontem, eu adoraria que a gente fosse logo abduzido pelo UX Research, né? Que a gente fosse comprado para essa área, porque o UX Writing, na minha cabeça, está dentro de UX Research. O UX Writing ele vai crescer como mercado se os profissionais entenderem que a gente pertence a essa área, e não uma área, vamos dizer assim, do jornalismo, da publicidade, né? É diferente. Tanto que eu fiquei muito honrado, porque vai sair agora em novembro, aliás, fica a dica para vocês também, o primeiro livro brasileiro sobre UX Research, é o livro de 3 doutoras em UX Research, o nome do livro é UX Research com sotaque brasileiro, é o nome do livro. Legal. E eu fui convidado, né, pelas autoras para escrever o prefácio desse livro. Isso é muito importante, até que eu brinco, é como se o irmão mais novo ele tivesse sido chamado para ir para a sala onde está a festa dos irmãos adolescentes, né? Então, assim, é muito legal e é ótimo perceber que uma área já sedimentada, como X Research, ela percebe a importância do X-Writing, né? Bruno, eu não sei se tem algum ponto específico que você gostaria de compartilhar mais, chamar a atenção das pessoas, mas eu tenho a impressão de que a gente deu uma visão geral, um panorama do que é o tópico, né? E eu acho que quem tem essa necessidade hoje tem uma oportunidade interessante de aprender mais a fundo com o livro que você publicou, que está disponível na Amazon, né?
falar um pouquinho sobre o livro, né? Bem, o livro, ele é o resultado do meu mestrado. Eu me formei mestre agora em julho, tem pouco mais de 3 meses. Eu fiz criação e produção de conteúdos digitais pela UFRJ, pela Federal do Rio, e é um mestrado profissional, portanto, você não entrega uma dissertação no final, você entrega um produto até acompanhado de dissertação, mas bem menor do que a outra do mestrado acadêmico, e o meu produto, então, foi um e-book, por isso que eu combinei com a banca de mestrado, que avaliou meu projeto, que eu iria disponibilizar gratuitamente ou com o mínimo valor possível, e o mínimo valor da Amazon é R$ 1,99, né? Então por isso está para esse valor, para que seja um produto acessível. E por que o e-book, então? Porque ao contrário de papel, porque você chega na livraria, não tem, você pede em livraria online, não tem, porque a reedição esgota e acaba. Isso aconteceu. Escrevi 3 livros já sobre web writing, sempre aconteceu isso. Aí esgotava, aí o primeiro não tinha versão online, o terceiro tinha versão online, mas depois a editora decidiu não disponibilizar mais. E essa maravilha, né, do e-book, porque uma vez que ele é e-book só, e com essa autopublicação, ele fica à disposição, e sempre vai lembrar, muita gente não sabe, não tem um Kindle, que é o e-reader, o aparelho que lê e-book da Amazon. Mas desde o início, os e-books da Amazon, eles podem ser lidos de qualquer aparelho, de qualquer smartphone, de tablet, até nos desktops e notebooks, né? Então basta você baixar um app, e esse aplicativo do Kindle também é gratuito, você não gasta dinheiro nenhum, né? Só R$ 1,99 para comprar o livro. Isso estou falando em e-book em geral até, né? Então aí você baixa de qualquer lugar, literalmente, né? E para qualquer plataforma. Então o objetivo foi literalmente democratizar esse conhecimento, que é muito novo, né, gente? Que é o X-Writing, que é o primeiro livro que não só brasileiro sobre o assunto, mas o primeiro livro em língua portuguesa sobre o tema. Excelente, Bruno. Assim, bom, primeiro a gente quer te agradecer novamente pelo tempo, te parabenizar por, obviamente, se dedicar a essa área, que eu acho que é uma grande necessidade, e a gente está descobrindo ela ainda, ou seja, é uma coisa nova, ou seja, aí você está mergulhando profundamente, escrever um livro já, como você mesmo falou ao longo do programa, começa a participar da grande festa, né? Que é a festa da UX, digamos, como o conjunto inteiro. E é inevitável, porque realmente a gente vai continuar se comunicando cada vez mais através de mecanismos e artefatos digitais. É natural já da nossa cultura, e isso tende a aumentar e não tende a diminuir, né? Então, é muito bom que a gente tenha, digamos, mais conhecimento sobre isso, e que a partir de agora isso comece a se difundir mais rapidamente, porque temos agora alguém que se especializou no assunto e que divulgou para o mundo, porque está na Amazon, está no mundo, em língua portuguesa, material para que a gente possa se aprofundar. Então, bom, primeiro, parabéns, e, de novo, obrigado por ter se disponibilizado a estar aqui comunicando para todos algo sobre tão importante e relevante como o UX Writing. Isso aí. Agradeço, e assim, em breve vai ter uma versão em inglês e versão em espanhol, ambas na Amazon também. E eu queria lembrar que eu dou cursos de UX Writing no Rio, em São Paulo, em Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, vários lugares. Você tem um site onde a gente fala contigo? Eu acho melhor mesmo meu LinkedIn. Acho que Bruno Rodrigues é perfil Bruno Rodrigues. LinkedIn.com/perfil Bruno Rodrigues. A gente vai colocar embaixo na descrição do vídeo o teu LinkedIn, assim as pessoas que assistirem o vídeo e podem entrar em contato contigo e, né, aprenderem muito mais. Isso aí, ok. Eu agradeço muito, muito mesmo. Valeu, obrigado, Bruno. Um abraço. Gente, então ficamos por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.